A alarmante desigualdade de renda no Brasil. Vamos conversar sobre isso já já. Reinaldo Cafeu, soluções em gestão. O IBGE acaba de divulgar os resultados da questão da concentração e desconcentração de renda no Brasil. O dado mais recente é de 2018 e é alarmante. O abismo entre os ricos e pobres, portanto, a desigualdade de renda no Brasil se acentuou muito nesse último ano. Vou dar os números aqui para você. 104 milhões de brasileiros, portanto, metade da população mais pobre, vivia em 2018, e o quadro não mudou, talvez tenha até se agravado com o desemprego, com R$ 413 mensais por brasileiro. Uma família de 3 pessoas, um pouco mais de R$ 1.200. A pessoa vivia sozinha, R$ 413. Eu estou falando de 104 milhões de brasileiros. E na outra ponta, 2 milhões e 100 mil brasileiros, 1% da população brasileira, recebeu em 2018 16.297 por pessoa. Olha só, dá 40 vezes a mais entre o 1% mais rico, estou falando um pouco mais de 2 milhões de brasileiros, para os 104 milhões mais pobres. 40 vezes mais. Isso está comprovado, inclusive, no índice chamado índice de Gini. O que é o índice de Gini? Ele mede concentração e desconcentração. Se o índice de Gini for 0, é como se fosse a renda per capita distribuída igualmente. Se ela for 1, é como se a renda estivesse na mão de uma única pessoa. Isso quer dizer o seguinte: quanto mais perto o resultado tiver de 1, mais concentrada é a renda. Quanto mais perto tiver do 0, menos concentrada é a renda. O índice de Gini subiu no ano passado de 0,538, eu vou repetir o número, 0,538 em 2017, na verdade, para o ano passado, 0,575, ou seja, a comprovação desta concentração de renda. E aí? É só uma constatação? É uma estatística? Não. Isso serve de alerta, primeiro, para ficarmos atentos que os políticos, o setor público, precisam dar velocidade nas reformas estruturantes no Brasil. Mais do que ficar pensando no curral eleitoral, na próxima eleição, no partido XYZ, no fundo partidário, no seu próprio ego, no seu próprio senso pessoal, no corporativismo, no lobby, esse setor público tinha que pensar nesse grosso da população. Quanto mais demora para fazermos as reformas estruturantes, mais teremos dificuldade de sustentar o crescimento, mais tempo nós vamos demorar para equacionar o problema do desemprego no Brasil. Ou seja, as pessoas continuarão nessa penúria. Outro aspecto também que vale a pena refletir é cuidado com os populistas. Nós tivemos anos de governo populista em que erraram a mão no modelo econômico brasileiro, que levou o Brasil a 2 anos de recessão, ou seja, de andar para trás, 2 anos de baixo crescimento e ainda estamos esse ano patinando. Então, arrumar a casa não está sendo fácil, mas a consequência dessa questão, desse desmando, desse erro de controle da economia, fez com que agravasse a situação social do Brasil. Aquilo que foi comemorado no passado de ascensão de mais de 34 milhões pela classe média, já era. Nós tivemos sim esse agravamento. Então, nós não podemos, enquanto cidadão e querendo construir uma nação, não nos indignarmos com esses números. Eu vou repetir. 104 milhões de brasileiros viveram ano passado com uma renda média de R$ 413. E somente 2 milhões e 100 mil brasileiros com uma renda de 16.297. E outro dado importante, hein? Cerca de 10 milhões de pessoas, 5% da população, sobreviveram, sabe com quanto? R$ 51 por mês. Dá para aceitar isso? Os 60% dos mais pobres brasileiros têm uma renda média de R$ 269 por mês. Quer dizer, se você não se indignar com isso e não fizer a sua parte como agente econômico, e a gente como sociedade não exigir dessa classe política mudanças comportamentais,
não seremos nunca uma nação, seremos um país eco. Vale a reflexão. Estatística sem análise, sem ação, é só um traço. Os números do IBGE chamam a atenção, são alarmantes e a nossa sociedade precisa se indignar e exigir mudanças nisso. Conto com você nesse coro para mudanças estruturais nesse país. É isso. Nos vemos no próximo vídeo.